A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Denis Fernandes. Eu estou com mais um vídeo do canal Evangelho Autêntico. E hoje é um vídeo polêmico aí, né? Eu quero conversar com vocês um pouco sobre fatos históricos, sobre o Natal, árvore de Natal, Papai Noel, amigo secreto, da onde surgiu tudo isso, as igrejas evangélicas principalmente têm uma divergência enorme entre umas e outras, e eu quero ajudar você a pensar comigo. É claro que não vai ser um vídeo que vai solucionar todas as questões, não é esse o objetivo, e também é inesgotável esse assunto pelas questões das mitologias. Eu quero deixar bem claro para vocês que tem uma diferença de fatos históricos e mitologias. A história até conta sobre as mitologias, mas não significa que as mitologias são fatos históricos. Então isso é muito importante você saber. Outra consideração que vale a pena é que eu também sou pastor, e esse vídeo, além de ir para o canal, ele vai ter um sentido também muito importante para a igreja a qual eu sou pastor, porque é muito importante nós sabermos das origens, saber se tudo isso que se celebra no dia 25 de dezembro, de fato tem bases bíblicas ou não. Saber explicar para os nossos filhos, o pastor saber explicar para a igreja. Nós precisamos de conhecimento, nós precisamos saber o que estamos fazendo. Hoje as pessoas, elas resolvem dizer, é demônio, é errado, não é errado, não tem nada a ver. Mas se você for conversar com elas, elas também não sabem explicar as origens, de onde acontece, o que significa. E esse vídeo aqui tem essa finalidade de esclarecer essas ideias, tá bom? Então eu peço a atenção de vocês, fica comigo aí até o final do vídeo para nós fazermos uma viagem histórica no tempo, nas culturas, e chegarmos aí a uma conclusão dentro da maturidade cristã. Primeiramente é importante nós sabermos as origens das festas pagãs que deixaram esses resquícios, esses elementos pagãos dentro do tal 25 de dezembro. Nós sabemos que quando o Império Romano ele assume grande parte do mundo da época, isso nós estamos falando ali no início da era cristã, onde o Império Romano ele tomou conta daquela região chamada Ásia Menor. Hoje nós conhecemos essa região como Turquia, partes da Europa, partes da África. Então, quando nós falamos do Império Romano, nós falamos de uma mescla de culturas. Os romanos, eles aderiram muito da cultura grega, da mitologia grega, a ponto da língua predominante no primeiro século da era cristã ser a língua grega, um grego chamado koiné. A palavra koiné é um grego comum, um grego que todos falavam. A filosofia grega, ela perpassa o Império Romano a ponto de chegar a nós até hoje. E os deuses da mitologia grega também, eles passam a ser agregados dentro da cultura romana. Então, se os romanos já tinham o seu panteão de deuses, já tinha o seu politeísmo, o seu sincretismo religioso, agora isso toma mais força ainda quando o Império Romano ele passa a ser predominante em toda aquela região, que está dentro do contexto de Israel também, e outras áreas. E aí você estuda melhor sobre essas questões, o Império no Oriente, o Império no Ocidente, e aí fica a critério de vocês. Mas uma coisa interessante é que os romanos tinham uma festa ao deus Saturno, e o deus Saturno, ele é considerado o deus do trabalho,
Então, na festa ao deus Saturno, que se chama Saturnália, celebrava-se desde o dia 17 de dezembro até o dia 23 aproximadamente de dezembro, uma festa ao deus Saturno, onde tinha muita bebida, onde tinha muitas trocas de presentes. Os escravos tinham uma certa liberdade naqueles dias. Os senhores, os nobres, os mais ricos, eles se vestiam como pessoas comuns e se misturavam na sociedade, e eles celebravam aquilo com muita bebida, com muita festa. As pessoas se vestiam de personagens diferentes, algumas das dívidas eram perdoadas. Era uma alegria, era uma festa, era um momento de Saturnália. Então a Saturnália era uma festa ao deus Saturno, e nessa festa já tinha trocas de presentes, já tinha essa questão de enfeitar casas com ramos, acender velas. Então já era uma prática relacionada a esse deus pagão chamado Saturno. Também nós vamos ver nessa época o solstício de inverno, onde era celebrado também as mudanças climáticas, e tudo isso era atribuído aos deuses da mitologia. Com o passar do tempo, isso vai tomando mais força, né? Por exemplo, no ano 286 depois de Cristo, nós vamos ver uma festa chamada Sol Indômito nessa mesma época. E logo em janeiro, as calêndulas de janeiro. Então, o que significa essa festa do Sol Indômito, as calêndulas de janeiro? Então, tudo isso são festas que está associado aos romanos, aos pagãos, em homenagem aos deuses. Então, no Sol Indômito, celebrava-se também relacionado ao imperador, atribuía-se ao imperador, e era um momento que eles estavam ali considerando o imperador como uma espécie de deus entre eles, porque o imperador era um deus dentro da cultura romana, né, do Império Romano. Até você pode analisar isso na Bíblia, quando Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E o que é de César era somente a imagem de uma moeda. Agora, dar a Deus o que é de Deus é toda honra, toda glória, toda adoração, porque Ele é digno disso, somente Ele. Então, tem questões dessas festas pagãs que depois ela vai ter reflexos futuros dentro das festas cristãs. Por exemplo, logo depois da Saturnália e aí do solstício e a festa do Sol Indômito, agora em janeiro, as calêndulas de janeiro, e nas calêndulas de janeiro era a época que fazia as transições dos magistrados, dos governantes. Então era um momento de trocas, de renovação de votos. Então tinha toda uma festa ali, onde eles trocavam presentes, onde eles festejavam os seus novos mandatos ou a permanência do mesmo, e tinha muita bebida, muita festa, e tinha muita troca de presentes e renovação de votos. Então vocês percebem que isso já vem desse contexto pagão, e claro que vai tomando força ao decorrer dos anos e dos tempos, e vai se agregando a outras práticas. Por exemplo, no século IV, surge uma figura que vai ser uma das figuras predominantes para essa época do Natal, um homem chamado Nicolau. Tá? Nicolau, ele é de uma região chamada Lícia, de uma cidade chamada Mira, que fica hoje na atual Turquia, essa região. Antigamente era chamada de Ásia Menor.
E Nicolau, ele passa a ser uma figura predominante na época natalícia devido às histórias que contam de Nicolau. Nicolau depois ele vai tornar-se um santo da Igreja Católica, a ponto de no século XII ele ser considerado um dos maiores santos da Igreja Católica, abaixo somente de Maria. Olha para você ver a proporção que São Nicolau vai tomar dentro da religião católica, principalmente ali no Império Bizantino. Ele é muito reconhecido na Igreja Católica. Agora, quais são as histórias desse santo chamado Nicolau, São Nicolau, que no termo americanizado aí, né, Santa Claus? O que é Santa Claus? O que se celebra na Santa Claus? Então vamos entrar um pouco a fundo aí nessas questões. Então conta-se que Nicolau, uma certa vez, ele ficou sabendo de um viúvo que tinha 3 filhas, e essas 3 filhas estavam a ponto de casar, e essas filhas dele eram pobres, pessoas que não tinham recursos, e esse senhor também era pobre. Nessa época do 4º século da era cristã, se pagava um dote. Então o pai tinha que fazer um certo pagamento para que suas filhas fossem recebidas pelo seu futuro esposo. E esse homem muito triste, esse homem sem condições financeiras, um dia ele vai dormir e São Nicolau, por cima do muro da casa, por cima da cerca da casa, ele deixa 3 sacos de ouro. E aí esse homem realiza o seu sonho, até porque era uma questão de dignidade e honra, paga os dotes da sua filha, e naquela região ali, São Nicolau passa a ser reconhecido como o santo que presenteia. Não é somente esse fato, existem outras histórias de Nicolau. Ele também é considerado um santo milagreiro pela Igreja Católica, mas não tem tanto registros históricos assim de São Nicolau, a ponto de alguns acreditarem que ele é uma peça mitológica. Porém, outros já afirmam que São Nicolau era tão real e que de fato existiu, a ponto dele ter feito parte do Concílio de Nicéia na época do imperador Constantino. Então, o que nós precisamos entender? Que agora nós já temos um aglomerado de princípios pagãos. Começamos falando da Saturnália, depois nós falamos do solstício de inverno, nós falamos também da festa do Sol Indômito, que ali celebrava-se não somente uma questão da vida, mas atribuía ao imperador como sendo um dos deuses da mitologia. Nós falamos também das calêndulas de janeiro, o que as calêndulas de janeiro celebravam. E agora nós temos mais um personagem, que é o São Nicolau, o Santo Nicolau, o famoso Santa Claus, tá? Então São Nicolau ele morre no dia 6 de dezembro do ano 350 depois de Cristo. E essa prática de dar presentes ou deixar presentes nas casas ou em lugares escondidos, nas casas dos pobres, ela se mantém pelas freiras de São Nicolau. Então eu estou resumindo a história de São Nicolau aqui, mas essas práticas elas se tornam práticas contínuas. Então as pessoas deixavam presentes nas casas de outras pessoas, deixavam os presentes debaixo de árvores, deixavam os presentes escondidos, e assim que aquelas pessoas achavam, era atribuído a São Nicolau. O bom velhinho me trouxe um presente. Então eu acredito que você, com essa inteligência toda que você tem, já está começando a associar. Ah, pastor, então é daí que surge a figura do bom velhinho. É daí que surge a figura do bom velhinho. Ele foi de fato um homem, é o que mais é aceito, depois se torna um santo da Igreja Católica, o seu nome é Nicolau, se torna o Santo Nicolau. Ele é uma das figuras proeminentes aí dessa questão toda, dessa festa natalícia dentro do contexto pagão.
tá bom? Então o que eu preciso entender? Eu preciso entender que agora tem uma junção, uma coesão de práticas pagãs e celebrações. Isso tudo fazia parte das tradições dos romanos, das suas festas, da sua cultura. Porém, nós sabemos que o cristianismo passa a ser aceito como religião do império e depois é oficializada como a religião do Império Romano. Então o cristianismo, quando ele passou a ser oficializado pelo Império Romano, eles vão ter um problema, porque agora o cristianismo precisa colocar para fora ou expurgar as práticas pagãs. E eles não vão conseguir fazer isso. Por quê? Porque nessa época de dezembro celebra-se muitas festas. Já faz parte da cultura, faz parte da tradição. E como que o cristianismo agora adentra como religião oficial do império e tira todas essas coisas? Então eles vão agregar mais uma festa. Eles vão colocar o nascimento de Jesus, a festa ao nascimento de Jesus, no dia 25 de dezembro, que também já tinha, além de todas essas festas, a comemoração ao Deus Sol. Então vocês perceberam que tem tantas festas em dezembro? E o que o Império Romano, o que os romanos passaram a fazer? Eles passaram a substituir as festas pagãs pelas festas cristãs, para que eles não perdessem o poder do comércio, para que eles também não constrangessem a população. Então eles passam a colocar o nascimento de Jesus, considerando no dia 25 de dezembro. Nós sabemos por N fatores que Jesus não nasceu em dezembro. Eu não vou falar sobre isso aqui, sobre os fatores, mas quando você estuda mais profundamente, muitos historiadores vão achar que Jesus nasceu nessa época entre março e abril. Alguns outros teólogos, pesquisadores, pessoas eruditas vão achar que foi em outubro, mas de uma forma geral, quem estuda um pouco mais profundo a palavra de Deus, a Bíblia, a história, logo vai entender que não tem a possibilidade de ser em dezembro. Mas foi colocado no dia 25 de dezembro, porque vocês entenderam o peso que tinha o dezembro e o início do ano, janeiro, para essas pessoas da cultura romana, das tradições, do politeísmo, de todo o império. Então não é simplesmente romper com isso. Eles foram agregando. Então, ao passar dos tempos, dos anos, nós percebemos que isso vai influenciar em todas as culturas que têm essa prática do Natal. Eu sei que tem outras questões, por exemplo, o Santo Inácio, no século VIII, quando ele tem também aquela divergência com os druidas, ele tenta evangelizar os druidas. Os druidas, eles adoravam essas árvores de inverno, as perennifolias, ou perennifólias, que é uma espécie de árvore de inverno que as suas folhas continuam verdes. Então as perennifólias, que é aí, da espécie dos pinheiros, e tem várias perennifólias. Então, quais são as características dessas árvores? Elas permanecem com as suas folhas verdes na época do inverno. Então no século VIII, nós vamos perceber também que já tinha os druidas que adoravam os pinheiros. Mas antes dos druidas, existiam outras práticas pagãs que era realizada embaixo de árvores. Você vai ter uma passagem em 1 Reis falando sobre isso. E em mais livros da Bíblia, que eles adoravam debaixo dos carvalhais.
os postes ídolos, muitos desses postes ídolos eram feitos pelas árvores. Muitos desses postes ídolos era feito nos troncos das árvores a imagem, o símbolo genital masculino ou feminino, para que se adorasse os deuses da fertilidade. Então essa prática de fazer de árvores ídolos é muito antiga, já vem desde os babilônicos, dos sumérios, nações e povos da antiga Mesopotâmia antes de Israel. Eu não vou esgotar aqui as mitologias, né? Eu sei que tem muitas mitologias, como tem muitas mitologias acerca da arca, que nós falamos a arca de Noé, mas em outras culturas, nos sumérios tem a questão da arca, não é com Noé. Nos babilônicos tem a questão da arca e não era com Noé. Nos assírios, nos egípcios. Então a versão do dilúvio, da arca de Noé, tinha em várias, eu vou usar o termo nações, mas na época não era nações, mas para você entender, tinha em várias nações da época. E nações antes da formação do povo de Israel. Então a história de um grande dilúvio, de uma família que se salvou no dilúvio, tem várias versões. É a mesma questão do Natal. Alguns eles vão acreditar na mitologia dos druidas, né? Aquela questão de os druidas penduravam cabeças de crianças nos pinheiros e depois as bolas passou a significar a cabeça das crianças que eram penduradas ali, e outros vão ir mais fundo nas mitologias, mas eu disse para vocês que eu não vou falar de mitologia. Eu vou falar de fato histórico. Essas questões do império, da Saturnália, essa questão do solstício de inverno, essas festas, por exemplo, do Sol Indômito, que ali já é uma mistura de celebrações, e as calêndulas de janeiro, a renovação dos votos. Eu estou falando de questões aí que vocês precisam entender, tá bom? Então isso são histórias. O que também é aceito na história? É aceito na história no século XVI. O século XVI é o século que marca, né, pelo fato da Reforma Protestante. E um dos principais personagens da Reforma Protestante foi Martinho Lutero, um alemão que no ano de 1517 cravou as suas 95 teses na porta do Palácio de Wittenberg. Então, o que Lutero, a tradição alemã, né, aquela região que antigamente não era nem um país, não era nem uma nação, mas essa região, Alemanha, o que os alemães entendem como a árvore de Natal? Eles entendem que uma certa noite, Lutero ele estava preparando um sermão e andando ali próximo à sua casa, uma noite de inverno muito fria, e ele percebeu que as árvores, elas estavam secas, sem vidas, e ele vê um pinheiro no meio daquelas árvores, com as suas folhas verdes, entre os galhos os reflexos das luzes e algumas estrelas. Então ele passa a meditar naquilo, e ele leva aquele pinheiro para sua casa, e ele prega uma analogia de que aquele pinheiro simboliza a vida no meio das dificuldades, no meio do inverno, no meio das provações, no meio das aflições, e que aquele significado ali do pinheiro vivo e verde, no meio das plantas secas e os reflexos das luzes, ele passa a pendurar velas no pinheiro, e dali passa a ser aceito na tradição alemã como o inventor da árvore de Natal, sendo Lutero. Eu já disse para vocês que tem outras versões. Eu não estou aqui querendo estabelecer questões polêmicas. Eu estou dizendo que na tradição alemã, da Reforma Protestante, Lutero é o principal,
que dá essa ideia desse pinheiro com velas e depois passa a ser bolas. Mas agora nós temos mais um elemento. Qual que é o elemento? A árvore com velas, com bolas. Ao decorrer dos anos, ajunta-se tudo. Por quê? Porque vem dos romanos as festas pagãs com os símbolos, mas vem também de Lutero essa ideia dessa árvore com essa representação, só dizendo a vocês que a adoração de árvore como símbolo de fertilidade de vida é antes de Cristo, por diversas nações pagãs, tá bom? Então isso você vai encontrar na história também. Então uma das coisas interessantes é que hoje no nosso século ajuntou tudo. Ajuntou a árvore com as bolas, com as luzes, com São Nicolau, com uma espécie de Saturnália, uma festa pagã, aonde o povo se embriaga, bebe. O Natal hoje é um Natal secularizado, é mais uma questão comercial do que de significado cristão. E hoje nós temos o grande problema, que são as perguntas. E aí, Natal é pagão? Não é pagão? Vocês perceberam da onde surgiu essas questões de amigo secreto? Quem que começa a dar presentes secretos às pessoas? As festas pagãs. São Nicolau. Aonde se renova votos e troca presentes? Calêndulas de janeiro. Festas das Saturnálias. Então isso já vem de longe. Já vem de longe. Dentro das culturas, ao decorrer dos séculos, se tornou prática colocar presentes debaixo das árvores, em homenagem a Santa Claus e a outros princípios de paganismo. Mas veio até nós, e até muitas pessoas de muitas outras nações, e o Natal é comemorado em algumas nações, por exemplo, como o Japão, sem ao menos ele saber quem é Cristo. Se tornou uma festa generalizada em muitas nações. Agora, o problema é esse aqui: o que é pagão, quando é pagão e quando não é pagão. Então vamos por partes. O Natal, o que é Natal? Natal significa nascimento. Vocês podem perceber que quando a mulher está grávida, ela faz um pré-natal. Exames, cuidados específicos antes do nascimento. A segunda questão, segundo princípio, pergunta: Natal de quem? Porque nesse 25 de dezembro se comemora várias coisas. Então, para quem é ignorante acerca do nascimento de Cristo Jesus, a comemoração do Natal é pagã. Por quê? Porque vai ter a imagem do Papai Noel, de São Nicolau, vai ter ali os elementos de culturas pagãs, as trocas de presentes, eles nem sabem de onde vem, de onde surgiu, mas eles vão fazer isso, e tudo isso fazia parte, né, das festas da Saturnália, calêndulas de janeiro, tudo isso fazia parte dessas festas. Então, dessas calendas de janeiro e Saturnálias e tudo, onde origina-se essas questões de presentes e tal. Então, o que eu preciso entender é que só é pagão para pagãos. Porque, de fato, as calendas, ou calêndulas, mas o certo é calendas, ela praticava isso. Essa festa fazia isso, fazia. Isso é fato, fato. A Saturnália existia, o deus Saturno existia. Eles faziam essa festa em homenagem ao deus do trabalho, Saturno, fazia.
eles repartiam presentes em atributos a esse Deus? Sim. A renovação dos votos em janeiro nas calendas, elas existiam. Então as calendas, elas eram reais. Existia as festas das calendas? Existia, com certeza. Tudo isso tem um reflexo hoje? Tem. Tudo isso está em prática hoje? Está. De uma forma oculta? Sim. As pessoas celebram isso? Celebra sem saber? Celebra. E muitos cristãos também. Muitos cristãos também. Então a questão não é que não tem problema. Tem problema quando você, cristão, não sabe explicar da onde surgiu. Tudo que faz sem fé, sem entendimento, é pecado. Então nós precisamos entender a história, da onde surgiu, o que é mais aceito. Eu falei de fatos históricos, falei da tradição alemã da árvore de Natal. Para vocês terem uma noção, quando Lutero surge com essa ideia, os principais a rebater Lutero foram os puritanos. Os puritanos não aceitavam essa ideia, porque eles associavam às práticas pagãs. Outros já aceitavam. Era muito comum árvores na época do Natal em igrejas luteranas. Para vocês terem uma ideia, a festa das calendas, ela era uma festa que celebrava a renovação dos votos dos magistrados, dos governantes. Então tinha toda uma festa. Inclusive tinha a festa das calendas, onde eles usavam máscaras, tá bom? Era uma festa parecida com o carnaval. Então, essa festa aí fez com que alguns pais da igreja, já no século III, no século IV, viesse a rebater a ideia de festejar o nascimento de Cristo, porque senão seria comparado às festas aos imperadores. Então eles deixam de celebrar o nascimento de Cristo, porque eles achavam que eles iriam associar a festa do nascimento de Cristo com as festas das calendas. Então percebe-se que isso já vem de longe. Você vai ver Jerônimo rebatendo muito isso, outros aceitando, outros rebatendo. Quando eu falo dos pais da igreja ali, eu falo ali século II, século III, século IV. Então isso já é antigo. Agora, nos nossos dias atuais, nós temos a árvore, as bolas, nós temos o Papai Noel na árvore, nós temos o presépio embaixo da árvore, nós temos as luzes e nós temos também o nascimento de Jesus sendo comemorado no meio de tudo isso. E o que é pagão? E o que não é pagão? Então vamos por partes. Presta bem atenção. Se na minha casa tem uma árvore de Natal com bolas, tem o Papai Noel, e eu não sei o sentido, o significado disso tudo, meus filhos não aprenderam sobre o que é o significado natalício, eles não sabem de nada disso, a minha celebração no final de ano é pagã. Uma casa que tem uma árvore de Natal com Papai Noel, o Papai Noel, ele existiu. Ele foi um homem chamado Nicolau, que se torna santo da Igreja Católica. E a maioria dos pais ensina as crianças, Papai Noel não existe. De fato não existe no sentido do termo presente, mas por detrás dele existe uma história. Ele é um santo que se tornou um ídolo. Então você deveria ensinar o teu filho assim. Então, nas casas de crentes, não é certo ter uma imagem de idolatria que é o Papai Noel. Então, vocês entenderam a gravidade do assunto? E por que muitos cristãos não sabem disso, fazem isso sem saber? E porque não estuda, porque não vai atrás, porque não busca. A maioria das igrejas hoje não tem mais ensino. Então, nós estamos com um problemão.
Então a ideia de pode, não pode, é pecado, eu acho que não é pecado, será que tem algum pecado nisso? Isso aí não resolve nada, eu preciso saber. Então tudo isso que nós celebramos no dia 25 de dezembro, tem elementos pagãos? Claro que tem. Claro que tem. A associação do dia 25 de dezembro, o amigo secreto, de onde que surge o amigo secreto? Essa troca de presentes. Quem que dava presentes em secreto para as pessoas? São Nicolau. Aonde que tinha renovação de votos e repartição de presentes? Quais são as festas? Saturnália e as festas das calendas. Então, você percebe que tudo isso foi inserido para essa data festiva. Agora, tem base bíblica a árvore de Natal na Bíblia? Não tem. As bolas? Não tem. O Papai Noel? Não tem. O amigo secreto? Não tem. Até porque nós não podemos ter amigo secreto. Amigo secreto é ocultismo. Jesus é o nosso maior amigo, além de ser o nosso Senhor e o nosso Deus. Mas Ele só o é porque Ele se revelou. Aquilo que estava oculto dentre os séculos foi revelado a nós, diz Paulo. Ou seja, aquilo que as pessoas não sabiam, agora sabem. E como que eu sou amigo de quem é secreto? Então nós precisamos entender que tem origem. Agora eu posso, influencia, não influencia? Vamos lá. Meus irmãos, você tem filho criança, você tem filho adolescente, ou filhos, mais de um. Papai, eu gosto da árvore, eu posso colocar uma árvore em casa com as luzinhas? Eu vou trazer demônio para minha casa fazendo assim? Não, não vai. Mas explica. Fala, filho, isso aí surge, né, uma das tradições que principalmente é aceita, é a tradição de que Lutero, num determinado dia. Então isso para ele tinha um significado, um sentido na tradição alemã e aonde depois passa em outras regiões, outros países, outras nações, ela não entra com sentido de paganismo, mas significava isso, tal. As bolas eram as velas de uma noite fria e escura, e Lutero tentou enfatizar ali como a beleza, como o esplendor da glória de Deus no meio das dificuldades e tal. Então, pastor, você vê demônio nisso? Não, eu não vejo demônio nisso. Alguns podem perguntar, mas então vocês estão trazendo as festas pagãs para dentro da igreja? Não, nós não estamos. Você pode ir lá na igreja onde eu sirvo como pastor, não vai ter um Papai Noel lá, uma árvore com bolas e presentes embaixo da árvore. Nós não celebramos isso. Nós sabemos o real significado disso. Então só se torna pagão para pagãos. Quando o culto é feito a São Nicolau, quando as trocas de presente é feito sem eles saberem o que estão fazendo. Então vamos entender isso aqui, porque endemonizar todas as coisas é errado, e liberar tudo como se nada tivesse problema também. Nós precisamos saber. Então preste atenção nisso aqui. Pastor, você tem árvores na sua casa, bolinhas? Não, eu não tenho, porque para mim não tem significado nenhum. Eu sei o sentido do nascimento de Cristo. Então eu não preciso disso. Eu não tenho isso. Mas você tem problema, pastor, se alguém tiver isso? Também não tenho problema com isso. Por quê? Porque se eu for chamado numa casa que tem isso, e eles derem uma oportunidade, ou se eu conseguir uma entrada, eu vou pregar sobre o real significado do Natal. Agora, o que nós não podemos ter é um Papai Noel, que é uma imagem de um santo, de uma forma oculta, mas o que nós não podemos fazer é o amigo secreto sem entendimento. O que nós não podemos ter é elementos de cultura pagãs nas nossas casas sem saber o significado. E aí muitas pessoas festejam, muitas pessoas veneram, muitas pessoas adoram sem saber. Ou não está nem aí, ou mesmo sabendo, faz porque acredita que o São Nicolau deve ser adorado nessa data. Então isso é paganismo. Agora veja bem,
Nascimento de Jesus não é paganismo. Nascimento de Jesus é bíblico. Jesus nasceu, Mateus capítulo 2, versículo 1, e nasceu o menino em Belém de Judá, Lucas capítulo 1. Também fala do nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus é bíblico. Tá certo que não foi em dezembro, mas nada impede de eu adorá-lo em dezembro. Esse é o primeiro motivo porque eu preciso celebrar o Natal. Segundo, eu preciso celebrar o Natal, porque se eu deixar os pagãos celebrar o Natal sem o significado correto do nascimento de Cristo, eu sou omisso à pregação da verdade. Eu preciso aproveitar esse momento de secularização do Natal, de paganismo, de bebedice, de práticas pagãs e trazer o verdadeiro significado que Satanás tentou tirar de nós cristãos. Satanás, ele tenta desfazer tudo aquilo que Deus fez. Ele tenta tirar o significado daquilo que é santo e eterno. Ele tentou fazer isso com a Páscoa. Ao longo dos anos ele inseriu o coelho, ele inseriu ovos, para que as pessoas perdessem o entendimento da libertação e do libertador. A passagem, a peça. Nós devemos entender sobre a Páscoa e pregar o real significado, que nós também celebramos uma Páscoa e o nosso Cordeiro Pascual é Cristo. Paulo diz isso aos Coríntios. Então o que Satanás tenta fazer? Tenta fazer com que as coisas perdam o significado. E o Natal? O Natal, para milhões de pessoas, não tem o significado correto. Então nós que temos entendimento, precisamos nessa época de Natal passar o real significado da encarnação do Verbo. Porque o nascimento de Cristo Jesus, ele é de fundamental importância. E nós precisamos falar da encarnação do Verbo, da encarnação do Deus Jesus Cristo, do Deus que se fez homem e habitou entre nós. Porque se não falarmos da encarnação, nós também não teremos peso para falar da ressurreição. Porque quando nós falamos da encarnação de Cristo, nós não falamos somente de cumprimentos de profecia que nasceria o menino, mas nós falamos de um contexto soteriológico, porque a humanidade de Cristo tem um sentido fundamental para a fé cristã. É na humanidade de Cristo que ele cumpre as profecias e obedece toda a lei. É na sua humanidade que ele vai pagar as nossas dívidas nos perdoando. É na humanidade de Cristo que ele vai transmitir o evangelho e separar discípulos para depois enviarem eles como apóstolo. É na humanidade de Cristo que vai ser revelado a expressão exata da imagem de Deus. É na humanidade de Cristo que nós temos a nossa redenção. Por quê? Porque ele carrega sobre si as nossas dores, enfermidades, o castigo que nos trouxe a paz. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, Isaías 53. Então não saber o significado do nascimento de Cristo, da encarnação do Verbo, da encarnação do Filho de Deus, é desfazer totalmente a soteriologia, que é a doutrina principal do cristianismo. Então vocês perceberam? Pastor, então o que eu faço? Aproveita o 25 de dezembro, no meio dos contextos pagãos, e traz o significado correto do nascimento de Cristo e o que significa Cristo como homem, o que ele fez como homem. E ele só foi homem porque nasceu. Então o Natal, o nascimento de Cristo, é bíblico e não pagão. Se eu fazer uma festa, eu fazer cantatas de Natal e homenagens ao Senhor, nessa festa toda pagã de dezembro, mas eu fazer com um significado correto, a minha festa não é pagã, a minha festa é cristã, porque louvar a Deus é cristianismo.
Então eu posso, pastor, no 25 de dezembro, em dezembro, eu fazer uma festa e reunir minha família? Pode. E se na casa da minha irmã, do meu tio, do meu pai tiver árvore de Natal, bolinha, Papai Noel, eu posso ir lá? Deve. E assim que você tiver a oportunidade, traz o real significado dentro daquilo que tentou desfazer o significado real. Nós precisamos pregar tempo e fora de tempo. E um tempo oportuno para pregarmos sobre o Verbo que se encarnou é nessa época, porque nessa época, de uma certa forma ou não, o povo para celebrar o que não sabe, e você sabe o que celebra. Então nós não temos paganismo nenhum em celebrar o Natal. Não tem demônio nenhum em teu filho ter uma árvore lá com algumas bolinhas. Não tem nada a ver. O problema maior é que os crentes de hoje em dia têm todas essas coisas, mas não sabem o significado, não sabem explicar, não sabem trazer o significado real do nascimento de Cristo. E no final das contas, se você faz tudo isso sem entendimento, você também não tem diferença nenhuma de pagão. Então nós precisamos saber as diferenças. É claro que você não vai colocar um Papai Noel lá, porque o Papai Noel é uma imagem, é um ídolo. É a mesma coisa que uma imagem de escultura. E você vai explicar por que não tem um Papai Noel. Mas uma árvore com bolinhas, enfeites na tua casa, tua criança gosta, desde que você saiba o real significado, não tem nada de culto pagão e adoração a demônios. Ah, mas esses elementos, pastor, são elementos de festas pagãs. Então, a gente está trazendo paganismo. Meus irmãos, nós fazemos parte de uma cultura. No nosso Brasil, as empresas param, as pessoas elas são dispensadas do seu trabalho para se alegrarem com suas famílias, recebe lá o tal do 13º, para que a festa seja melhor, né? Dá um incentivo grande ao comércio, tudo isso apoia a secularização, tudo isso está inserido nessa festividade toda, tá, mas o crente precisa estar onde? Precisa estar inserido nisso, porque você só vai conseguir desfazer o paganismo com a verdade, e não é uma questão de trazer as coisas pagãs. Não foi Satanás que permitiu um pinheiro nascer. Nós não podemos endemonizar as luzes. Deus que disse, haja luz e houve luz. Então nós precisamos ter entendimento e maturidade, porque senão a gente vai endemonizar tudo. Só dizendo aos irmãos que isso já é de muitos séculos atrás esse debate, tá bom? E eu também não vou conseguir solucionar aqui. Agora, os amiguinhos da igreja vai fazer amigo secreto. Você sabe o que significa? De onde surgiu? Explica para eles. Tem problema em nós repartirmos presentes na época do Natal? Não tem problema. Desde que o sentido dos seus presentes não seja em comemoração à festa, a Saturno, às calendas de janeiro, ou às calêndulas. Tanto faz aí a palavra, o mais certo é calendas, mas preste atenção nos significados, sabe? Tem problema em fazer o amigo presente na igreja? Não precisa ser amigo oculto, porque amigo oculto nós não temos amigo oculto. Tudo que é oculto e eu não tenho conhecimento daquilo é místico. Mas faz o amigo presente. O que é o amigo presente? É trazer o significado do fraterno. A fraternidade, a hospitalidade, o repartir do pão, não é paganismo, é bíblico. Sabe, meus irmãos, a gente, ao deixar de comemorar o Natal e festejar o Natal dentro do significado verdadeiro, nós estamos dando espaço para que os pagãos façam do jeito que eles quiserem. Agora você precisa saber, você não pode pregar que não existiu o Papai Noel, ele existiu, mas ensine. Você também não pode pregar que a árvore de Natal e as bolinhas têm bases bíblicas, porque não tem.
Você também não pode pregar que a festa que reparte presentes é da cultura judaico-cristã, porque não é. Então você precisa ensinar isso, porque tem tudo a ver. Não é uma questão de não tem nada a ver, tem tudo a ver. E você precisa saber disso, como um crente, como um pastor, como um líder. Você não precisa isentar e tirar as pessoas e ser extremista, mas você precisa saber os significados. Aí quando o teu filho vê a árvore com a luzinha piscando, ele vai ter um entendimento. Papai, eu estou lembrando dessa árvore aqui, como Lutero lembrou, né, da vida em meio à morte, porque a época das neves, do gelo, o inverno que matou várias árvores, o pinheiro permaneceu verde, as perennifolias ou perennifólias, é uma espécie de pinheiro, é da família, né? Os pinheiros é da família dessa espécie de árvores. E aí vai ter sentido. Papai, a escola vai ter o amigo secreto, mas ensine o seu filho que não existe amigo secreto. Ensine o seu filho o que deve ser. Ensine o seu filho o que significa dar um presente. Ensine o seu filho o que significa repartir. Então eu posso comemorar, pastor, essa data festiva com a minha família, com a minha igreja, com as pessoas. Faça isso, mas dentro de um significado correto. Se existe a ideia ruim de que tudo isso não tem nada a ver sem explicação, existe também a ideia ruim de se fazer sem entendimento. Mas desde que haja entendimento, você vai saber que o nascimento de Jesus é bíblico. Os magos do Oriente deram presentes a Jesus porque reconheceram a sua divindade e profeticamente ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você vai entender que a encarnação do Verbo, o Deus que se fez homem e habitou entre nós, é bíblico e que isso tem uma importância fundamental na soteriologia, que é a doutrina da salvação, que é a principal, é a doutrina, é a espinha dorsal da teologia sistemática e de toda a Bíblia. Porque não tem salvação sem encarnação. E você deve explicar isso nessa festa. Você deve explicar sobre que dar presentes não é errado, não é paganismo. Jesus ensinou a repartir o pão. Então você vai ensinar o seu filho, tua filha a dar presente de forma correta. Dá o presente lá para o teu amigo e fala: amigo, eu não sou amigo secreto, eu sou amigo presente. Eu te amo, eu oro por você, eu estou aqui, eu considero. Esse meu presente significa a gratidão que eu tenho de te conhecer, de ser teu irmão, de fazer parte da tua vida e você da minha. Esse presente ele não tem um significado pagão, ele tem um significado cristão. Estou repartindo com você o amor de Cristo. Sabe, meus irmãos, não é trazer o paganismo para dentro da igreja, é fazer com fé. Paulo ele prega em Atenas e ele escolhe um altar. Mas ele não trouxe o altar para dentro da igreja. Ele usou aquele altar para pregar sobre o Deus desconhecido. Mas aquele altar significava idolatria em Atenas. Ele usou um altar de idolatria e trouxe o real significado da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Os meses do ano são em homenagem a imperadores e aos deuses pagãos. Janeiro, fevereiro, março, abril, julho, imperador Júlio, Sunday, Deus Sol. E os países, Mercúrio, Júpiter, todos eles, os países não, os planetas, todos eles são nome de deuses da mitologia romana. E a grinalda na cabeça das noivas é de cultura pagã. E o púlpito na frente é de cultura pagã. Na sinagoga era uma pedra no meio, as pessoas sentavam em volta para dizer que somos iguais e a palavra está no centro. Mas hoje se coloca um púlpito mais elevado do que os que estão abaixo para dizer que aqueles são melhores e são acima. Isso aí é a origem pagã, não é bíblico. Então quando você for falar de paganismo, cara, você tem que
sair fora do mundo, você tem que morrer. Agora só é pagão e paganismo aquilo que eu faço sem fé, sem entendimento. Agora o Natal para nós tem um significado importante, nós celebramos o Natal, o nascimento de Cristo para nós é fundamental, porque se ele não nascesse, ele não teria morrido, e se ele não teria nascido e morrido, ele não teria levado sobre ele as minhas misérias e as minhas transgressões. Se ele não tivesse nascido e se feito homem, cumprido a lei e as profecias, não existiria igreja. E se ele não tivesse nascido e não tivesse se feito homem e cumprido a vontade de Deus, e no seu corpo, que foi moído pelas nossas transgressões e iniquidade, ele não tivesse pago as nossas dívidas, nos perdoando, nós não teríamos sido justificados. E se nós não tivéssemos sido justificados, nós não seríamos salvos. Rapaz, eu fiz um resumo aqui da encarnação de Cristo. Você acha que você não tem motivo para pregar no Natal, cara? Aproveita, velho, vai lá na festa do pagão lá, escolhe o mais pagão, velho. Escolhe o mais pagão, o mais pagão. Escolhe o teu parente o mais pagão, o que põe bola em todo canto, que tem Papai Noel de todo tipo, até verde, tem homenagem ao Corinthians, tem. É lá que você tem que ir lá e falar o real significado. Você é agente da verdade, você é pregador do Evangelho. Ensine para os jovens da tua igreja, para os adolescentes. Não endemonize, não endemonize, mas ensine, porque se tem de fato, e tem, isso é incontestável, um paganismo profundo por detrás disso tudo, a secularização, mas tem também de fato uma verdade, um sentido, um significado, e nós temos motivos de sobra para celebrar o Natal de uma forma santa, correta, sem idolatria, de uma forma sadia, saudável, não tirando das nossas crianças o que já faz parte da nossa cultura, mas ensinando o real significado a elas. Eu espero ter ajudado você e poder contribuir um pouco com isso tudo, tá bom? Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos e até um próximo vídeo. É um vídeo longo, mas vai servir para muitos. Deus abençoe.